A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online no canal oficial da EADALP. Convidamos a estar conosco por alguns minutos, pois vamos aqui apresentar mais uma lição abençoada. E nesta oportunidade, a lição que vamos discorrer é a lição do público adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e neste último trimestre de 2024, nós temos a temática Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. E a lição desta feita é a de número 12, que tem como título Temos uma missão no mundo. Muito importante este tema para os adolescentes da Casa do Senhor. Esse público, que está nessa transição, da faixa etária criança para adolescentes, para jovens, E aí os adolescentes estão aí justamente nessa fase de transição. É o momento em que a mente dos adolescentes está em ebulição, A mente dos adolescentes está aflorando ideias, Está conhecendo uma nova realidade no mundo e com certeza o estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical sabe dessa situação e com certeza tem se preparado para trazer o melhor ensino para este público. E esta lição, que tem este título enriquecedor, Temos uma missão no mundo, é de suma importância para os adolescentes também, porque esta missão não diz respeito apenas aos adultos, apenas às pessoas de maior idade, mas a todos que fazem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que Jesus comissionou, para ir e evangelizar e anunciar as boas novas. Mas esta lição tem como leitura bíblica Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. E a mensagem desta lição se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Esta é a missão dada primeiro aos discípulos de Jesus, os 12 discípulos que lá no finalzinho do ministério de Jesus, do ministério terreno, ficaram 11, porque Judas traiu Jesus. Judas, ele não fez mais parte do ministério de Jesus lá no finalzinho, então ficaram 11 discípulos e mais na frente, com um sorteio, os discípulos orando a Deus, incluíram também o 12º discípulo para ficar no lugar de Judas. E esses discípulos foram também chamados de apóstolo porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, aquele que tem uma missão. Então, discípulo e apóstolo podemos dizer que é a mesma coisa nesse contexto desta lição. E gostaria já do início de orientar os amados professores, estimadas professoras, trazer apenas uma dica, de que é necessário, é preciso respeitar também, o processo de ensino-aprendizagem de cada aluno. Tem alunos que têm, uma dificuldade, uma certa dificuldade para aprender dependendo do ritmo em que o professor passa os assuntos. Então é muito bom observar isso. Nem todos os alunos aprendem de forma igual. É preciso que o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical procure atingir todos os alunos com o conhecimento, que eles possam ser alcançados, que eles possam realmente, de fato, aprender aquilo que está sendo exposto na sala de aula. Então, é muito importante respeitar este processo de ensino-aprendizagem daqueles que têm esse processo mais lento, e outros de forma mais rápida, pega os assuntos mais rápido, mas tem uns que já são mais lentos. E aí o professor precisa observar isso para que ele possa, através do seu ensino, através da sua estratégia de aula, alcançar todos os alunos. Isso é muito importante. E não deixa, às vezes, tem aluno que não é uma questão de ter uma certa dificuldade para aprender, mas às vezes ele está entretido com outra coisa. Às vezes vai para a Escola Bíblica Dominical por algum outro motivo,
né, é bem frequente, mas não tem muito interesse em aprender. E aí é importante que o professor procure prender a atenção deste aluno para que ele possa também ser alcançado com aquilo que está sendo tratado em sala de aula. Mas, dito isto, a lição está dividida em 3 objetivos: apresentar a missão da Igreja de Cristo, motivar os adolescentes a viverem o chamado de Deus e, por último, refletir sobre métodos e recursos disponíveis hoje para a igreja cumprir o seu chamado. E aí é muito importante, professor, né, explorar a própria lição, que é bem trabalhada, né, a lição da CPAD, que é preparada para este público e traz vários auxílios para que o professor possa desempenhar, né, a sua aula da melhor forma possível. Tem aí, Ei Professor, este quadro, tem um quadro ponto de partida. Neste quadro ponto de partida, né, fala que o propósito central desta lição é despertar nos adolescentes o desejo de evangelizar, Há trabalhos na igreja, né, direcionados para os adolescentes, trabalhos de oração, trabalhos de ensino também, trabalhos de avivamento, mas é muito importante deixar claro que o trabalho de evangelização, ela foi dada, ela foi comissionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo também para nós, também para os adolescentes da Igreja do Senhor. E eles precisam, nesta lição, parar, refletir, para saber se estão de fato cumprindo esta missão e, se não estiver, que possa, a partir de agora, né, começar a evangelizar, começar a atender este chamado, este ídolo do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico da lição, apresentando assim esta lição rica, fala sobre a missão dos discípulos de Jesus. E aí vem entendendo a missão. E é muito importante, né, a gente frisar neste primeiro ponto desta lição, que nesta comissão que Jesus deixou, está na leitura, né, em Mateus capítulo 28, versículo 16, e volta a falar, eu falei na lição de número 11, e volta a falar aqui que é muito importante mostrar o contexto, né, da leitura. Não apenas fazer uma leitura isolada, mas mostrar para o aluno, né, do que se trata aquela leitura. Quem foi que falou aquele texto, para quem, em que época, em que situação. E temos aqui a grande comissão, no capítulo 28 de Mateus, né, onde fala o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Jesus indicou para os discípulos irem até a Galileia. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esta ocasião foi em que Jesus já havia ressuscitado. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e após essa ressurreição, ele deixa essa mensagem para se encontrar com os seus discípulos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Esta versão da Bíblia que estou lendo é a NVI. Vão e façam discípulos de todas as nações. Veja que nesta grande comissão dada por Jesus Cristo, temos aqui o ID, né, a responsabilidade de fazer discípulos. Geralmente, fazer discípulo há um prazo, né? Fazer discípulo é uma etapa, né? É quando as pessoas estão aprendendo com o mestre. A lição vai explicar também o contexto histórico da época, esta questão de discípulos, como era utilizado naquela época. Mas há uma diferença entre fazer discípulo neste texto e ensinando as nações a obedecer tudo o que ordenei a vocês. A Escola Bíblica Dominical faz parte dessa missão, ensinar, um ensinamento metódico, sistemático, contínuo. Nós precisamos aprender continuamente da palavra de Deus, das doutrinas de Jesus Cristo, que foram repassadas e dado continuidade com os apóstolos, que conhecemos também como doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, este ensinamento deixe claro para os seus adolescentes que deve ser contínuo. A Escola Bíblica Dominical não fornece um tempo de conclusão,
né? Os adolescentes, quando completam uma certa idade, passam para a classe dos juvenis, depois para a classe dos jovens, depois para a classe dos adultos, e assim vão aprendendo. Como também na igreja há o culto de doutrina, né? O culto de doutrina, que também faz parte desta comissão, um ensino contínuo e não um ensino temporário inicial. Então é muito importante deixar claro para os seus adolescentes, os seus alunos. E ainda, neste primeiro tópico, ou primeiro ponto desta lição, vai falar sobre cumprindo a missão. Cada cristão tem a responsabilidade de anunciar a mensagem de Jesus Cristo para outras pessoas, né? Temos esta responsabilidade. Não podemos terceirizar, não podemos dizer que fazemos parte de um trabalho na igreja e a questão de evangelizar tem que ser feita com outra pessoa, outro departamento. Não. Na nossa igreja, na EADALP, temos e conhecemos a CEADALP, né, que é um trabalho mais direcionado para a evangelização, feito por adultos. Temos a UMADALP, que também trabalha com evangelização, mas temos a CRACEADALP, que trabalha com aqueles que estão caídos do evangelho, aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, mas não podemos terceirizar. Toda a igreja, de todas as idades, precisamos também evangelizar. Não podemos nos ater apenas a departamentos isolados. É uma missão para toda a igreja. E a lição vai falar também, né, é bom deixar isso bem claro para os adolescentes, que a nossa missão ela não pode parar, somos chamados para fazer a diferença. Essa diferença traz aí para cada um de nós, né, o exemplo de que precisamos ser sal da terra, luz do mundo, precisamos ser exemplos, ser diferentes, né, precisamos ser diferentes. E o mundo precisa ver Jesus Cristo em nossa vida, e isso é muito importante na vida dos adolescentes. Os adolescentes cristãos que entregaram a sua vida a Jesus, que fazem parte do reino de Deus, que fazem parte da igreja de Cristo, precisam ser diferentes, precisam ter um comportamento diferente, precisam agir diferente, precisam transparecer a luz do Espírito Santo de Deus. Como também, como evangelizar nesta época, temos vários recursos, né? As redes sociais, às vezes, usamos muito tempo nas redes sociais para publicar tantas outras coisas, pessoas publicam desabafos, pessoas publicam tantas outras coisas, mas se esquecem de evangelizar, de deixar uma mensagem do reino de Deus, de deixar uma mensagem de boas novas, de deixar uma mensagem de esperança. Então, deixe isso claro para os seus adolescentes, que eles podem evangelizar, podem e devem, de todas as formas, em vários ambientes, na família, entre os amigos, como também nas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que mais pessoas possam ser alcançadas com o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail
contribua@iadalp.org.br, celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.